Olá, amigos internautas, telespectadores da TV Saravá Umbanda. Estamos dando início a mais uma edição do programa Mediunidade Umbanda. Eu sou o Pai Silvio da Costa Matos e, para quem ainda não me conhece, eu estou à disposição aqui na APEU. A APEU é uma instituição que fundamos há 27 anos e que se localiza na rua Romildo Finose, 137, no Jardim Catarina, aqui na zona leste de São Paulo, capital. Se o senhor, a senhora desejar enviar uma correspondência, o nosso CEP é 03910 040. Temos também um site. O site da APEU é www.rg.com.br. Não, aliás, link www.apeu.rg.com.br. Vou repetir, www.apeu.rg.com.br. Temos também um e-mail, caboclobatuba.apeu@hotmail.com, caboclobatuba.apeu@hotmail.com. E o nosso telefone, para aquele que desejar um contato imediato, é 11, São Paulo, 6911-4198, 6911-4198, ou então pelo telefone 2724-9522, 2724-9522. Aqui, mais uma vez, vamos dar início a um bate-papo gostoso com uma personalidade, como temos feito nos últimos programas. Me aguarde que daqui a pouco você saberá quem é essa personalidade do dia de hoje. Eu gostaria também de mandar o meu abraço aqui para o nosso amigo Manuel Lopes, da TV Saravá Umbanda e do Núcleo Mata Verde. Também um abraço para o Inível, lá do Cantinho dos Orixás, e para o Ricardo Barreira, do Umbanda Fest. Um abraço para o SOI, Estúdio 1, de Laje, Santa Catarina, e Estúdio 2, do Balneário Camboriú. Eu quero agradecer a homenagem que eu recebi no dia do meu aniversário, que aconteceu aí no último dia 1º de junho. Completamos a nossa 61ª primavera, aniversário, onde eu fui homenageado pelo irmão Jair Tiezerim, no programa Isto é Umbanda, que tem à frente o mestre Marne Franco Rosa. Muito obrigado, o meu abraço para todos vocês aí, e agora eu quero apresentar aos senhores o nosso querido Dr. Édio Silva Júnior, brilhante advogado, mestre em Direito Processual Penal e doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. Foi ex-secretário de Justiça e da Defesa da Cidadania da gestão Alckmin e coordenador executivo do Centro de Estudos de Relações do Trabalho e Desigualdade. Dr. Édio Silva Júnior é autor da primeira tese de doutoramento do Direito sobre a Liberdade de Crença e coordena o curso intitulado Direitos e Deveres das Religiões Afro-Brasileiras. Ele é professor do curso de mestrado em Direito da Universidade Metropolitana de Santos, Unimes. Então, vamos agora receber com todo carinho o Dr. Édio da Silva Júnior, ao qual cumprimento, meus cumprimentos, Dr. Édio, que Oxalá seja por todos nós. E eu gostaria que o senhor se apresentasse aos nossos telespectadores. Tem muitos jovens, dirigentes, enfim, toda uma gama de seguidores das religiões de matrizes afro e da Umbanda em geral, estão curiosos para obter informações a respeito de toda essa parte jurídica que envolve os templos religiosos. Sinta-se à vontade. Boa noite, Pai Silvio.
Boa noite, os queridos amigos da TV Saravá Umbanda, do programa Mediunidade Umbanda. E primeiro dizer da minha honra em estar aqui no seu programa. Eu acabei remarcando tantas vezes, não é? Difícil, né? Tantos compromissos, né? Não é esta vida, mas é um prazer estar aqui contigo, com o Sandro, seu filho, e nesta oportunidade de conversar com as pessoas, falar um pouco sobre essa dimensão jurídica, né? Que é uma dimensão que nem sempre as pessoas atentam para ela, prestam atenção, mas que é cada vez mais necessária. Então, quanto mais a gente puder falar sobre isso, quanto mais a gente puder subsidiar os dirigentes, os médios, tanto mais a nossa religião vai sendo respeitada. Portanto, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com o senhor e sua família, que são uma referência da Umbanda de São Paulo e do Brasil, e de toda sorte dizer para os nossos internautas e telespectadores que o momento é um momento muito rico, é um momento de muito debate, é um momento de conscientização, então vamos aprender, vamos falar, vamos refletir cada vez mais sobre cidadania religiosa. Pois bem, eu gostaria de iniciar com uma pergunta assim, relacionada à sua tese de doutoramento. Por que o senhor se interessou em escrever uma tese de doutoramento sobre a liberdade de crença? Veja, Pai Silvio, a liberdade de crença é uma das mais importantes dimensões da liberdade. Há filósofos do direito, juristas, advogados, operadores do direito, que chegam a afirmar que onde não há liberdade de crença, não há liberdade. Portanto, uma dimensão, uma faceta fundamental do direito, esse direito básico, esse direito elementar que todo ser humano tem, a liberdade, ela se expressa por meio da liberdade de crença. E o que me chamava a atenção, Pai Silvio, é que este tema, com a importância que ele tem no catálogo das liberdades públicas, nunca tinha sido objeto de maior estudo por parte dos juristas, dos pesquisadores. E aquilo me incomodou. Por que nunca antes ninguém estudou esse tema no Brasil, né? Obviamente, muita gente não estudou, porque estudar a liberdade de crença no Brasil, a pessoa acaba concluindo que há muita liberdade no papel e pouca liberdade na prática, né? O preconceito presente no cotidiano, né? E de uma forma até acentuada, escancarada. Exatamente. Né? Então, é chegado o momento de se tomar uma iniciativa e se mobilizar em torno disso para que a gente possa realmente gozar da verdadeira liberdade. A liberdade associada não é liberdade. Exatamente. Né? E liberdade no papel não serve para muita coisa. Liberdade tem que ser exercida na prática, no cotidiano. Cidadania. Exatamente. E começando assim, pelo começo, até uma certa redundância. Muita gente ainda acredita que existe religião oficial no Brasil. Existe religião oficial no Brasil? Olha, Pai Silvio, essa sua pergunta é muito importante. Circulando nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, conversando com as pessoas, ministrando cursos que esse final de semana o senhor e o Sandro me deram a honra. Fantástico, né? Obrigado. Só tenho a elogiar, porque a gama de informações que nós recebemos abriu demais os nossos olhos e ampliou nossos conhecimentos. Obrigado, Pai. É por isso que eu faço questão de tê-lo aqui no nosso programa, porque sentimos da necessidade que se faz presente dessa divulgação. Né? O seu trabalho é espetacular. Obrigado, Pai Silvio. Obrigado. Desculpa, então, interrompi. Não,
ótimo. E nos cursos, ainda hoje, frequentemente, eu ouço pessoas afirmando que haveria religião oficial no Brasil. A rigor, pai Silvio, e os internautas e telespectadores do programa Mediunidade Umbanda, a rigor, desde a República, portanto, desde 1889, 1890, não há mais religião oficial no Brasil. Sim. Realmente, no período colonial, nos 4 séculos do período até a República, havia uma religião oficial de Estado, e as pessoas eram obrigadas a professar aquela religião. Agora, desde... Pena de ser até executado. Inclusive... Execução pública. Agora, exatamente no ano em que nasceu o Zélio de Moraes, 1891, o Brasil deixou de ter a religião oficial. Portanto, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, todas as religiões têm a mesma importância e todas devem ser tratadas com o mesmo respeito, com a mesma dignidade. Talvez essa visão, essa conclusão tenha acontecido em função da desproporção de adeptos, né? Porque nós sabemos, tem segmentos que imperam. Sim. Né? São segmentos onde o número de adeptos é tamanho que aquele que não recebe a informação com a facilidade que nós dos grandes centros urbanos recebemos, passa a entender que aquela é uma religião que tem que ser seguida por todos. Exatamente. Como se fosse um ditame legal. Exatamente. E tem também, pai Silvio, o senhor que é um homem culto, um homem com acesso à informação, sabe que tem também um problema cultural, porque de cada 5 dias da história do país, 4 dias foram vividos sob a égide de uma religião oficial. Então, o Estado não tem mais uma religião oficial, mas este valor, esta ideia ainda está muito presente na consciência. O Estado tem que se manter laico. O Estado é de Estado laico, ou seja, um Estado em que há separação entre a religião e o Estado. Então a gente conclui aí que, do ponto de vista legal, jurídico, todas as religiões têm a mesma importância. Essa visão é atual. E está havendo aí uma mobilização, né, e esse trabalho de conscientização do povo com relação a essa profissão de fé livre, né? Aqui devido aos nossos direitos democráticos. Isso. E o senhor tem razão, pai Silvio, ao chamar a atenção por o fato de que esta ideia, muito embora ela já tenha mais de um século, mas ela foi muito bem afirmada na Constituição de 88. Isso é importante. A Constituição Cidadã. Então, foi daí que houve esse impulso, né? No sentido de que todas as religiões devessem ser tratadas num patamar. Agora, há isso que o senhor disse, ou seja, aquelas que têm uma imagem pública como se fossem religiões oficiais, da maioria, e há os segmentos que tem também muita gente, como Umbanda e Candomblé tem, mas que nem sempre os adeptos, ao serem indagados pelo entrevistador do IBGE, porque no recenseamento as pessoas são indagadas sobre uma série de informações, inclusive sobre a sua profissão de fé, a sua religião, nem sempre o nosso povo da Umbanda e do Candomblé, por conta do preconceito e da intolerância religiosa, nem sempre se sentem encorajados a declarar que são da Umbanda e do Candomblé. Mas com certeza, o dia que isso acontecer, as estatísticas vão revelar um número muito maior do que o que aparece hoje. Mas a gente há de convir que essa pressão que foi exercida durante todos esses séculos, né, ela deixou resquícios. É verdade. E fica difícil o indivíduo assumir uma postura diferente, assim, de um dia para a noite. É verdade. É um trabalho a longo prazo, e que, graças a essa reforma da Constituição, agora os horizontes começam
né, a se ampliar, e todos aqueles que participam desses segmentos estão sendo cientificados, né, notificados de que podem, com certeza, revelar qual é a sua profissão de uma forma livre. Exatamente. Muito embora, a gente não pode omitir a verdade, ainda existem algumas barreiras. É verdade. Eu tenho observado algumas pessoas que às vezes vão pleitear um emprego, sobretudo, ou então uma colocação até numa faculdade, ele encontra sempre alguma barreira não revelada, assim, né? É verdade. As claras, mas que se faz sentir no ar. É verdade. E esse é o trabalho que o Dr. Édio se propõe a fazer em nome da nossa fé, em nome dessa religião maravilhosa que abraçamos, que é onde rendemos o culto aos nossos orixás. Eu gostaria de saber, assim, como uma religião é reconhecida legalmente, para que todo mundo possa praticar, não só revelar, eu professo tal religião, mas eu pratico tal religião. Isso. Porque tem muita gente que professa por trás do pano e pratica mais escondido ainda. É verdade. A gente sabe disso. É verdade. Nós temos dentro do nosso próprio templo pessoas que são de outros segmentos religiosos, mas que por força das circunstâncias, né, acabam vindo parar aqui. Sim. Mas quando eles saem da casa, se alguém perguntar, você esteve num terreiro de Umbanda? Ele, não, nunca estive nesse lugar, né? Ainda fica esse negócio pairando no ar, né, doutor? Então eu gostaria de saber do senhor como que essa religião pode ser reconhecida legalmente, para trabalhar assim de uma forma livre, sem nenhum impedimento, sem contratempos. Olha, Pai Silvio, como do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, todas as religiões são iguais, a religião passa a existir legalmente quando ela tem o seu estatuto registrado em cartório. Por isso que a gente tem chamado atenção nos cursos, nas palestras, nas oportunidades em que nós temos de conversar com o povo de santo, com o povo do axé, sobre a importância da regularização. Antes, quando havia uma religião oficial, ou até mesmo quando já não havia religião oficial, mas a perseguição às religiões afro-brasileiras era mais intensa, a pessoa precisava de uma autorização do poder público para funcionar. Agora não. Polícia, né? Inclusive na polícia, não é porque os tempos era até uma situação vexatória, constrangedora. Hoje não, basta que a pessoa, aquela comunidade religiosa tenha uma dimensão civil, o que eu chamo de uma capa civil, não é? E que a lei atual, o Código Civil de 2002 e uma alteração que ele sofreu de 2004, passaram a utilizar o termo organização religiosa. Então, aquela comunidade se transforma numa organização religiosa, cria uma pessoa jurídica chamada organização e registra o Isso, doutor Édio, independentemente da denominação da instituição, se é templo. Independentemente. Até todos são denominados organização religiosa. Agora, apenas para que o nosso ouvinte possa entender exatamente o que nós estamos dizendo, lá naquele primeiro parágrafo do Estatuto, o Estatuto vai dizer: o templo Caboclo Pena Branca, vírgula, organização de natureza religiosa, vírgula, que tem como finalidade a difusão, a divulgação dos dogmas e da doutrina da Umbanda, ponto. Então, nada impede que cada organização religiosa tenha a sua própria denominação. No caso da Umbanda e do Candomblé, cada terreiro tem a sua organização própria, tem uma denominação própria, mas do ponto de vista legal, essa figura é intitulada organização religiosa. É muito interessante. Vejam, amigos telespectadores,
no programa Mediunidade Umbanda, quanta informação está chegando até vocês e quanta novidade vocês também vão receber daqui para frente através dessa explicação dada pelo nosso ilustre doutor Edio Silva Júnior, que aliás também é ungano. Exatamente. Deixar claro aqui que ele também faz parte desse povo do santo, desse povo que cultua os orixás, doutor Edio, filho de Xangô. Feito no santo, viu, Feito no santo. E nós estamos aqui muito lisonjeados de recebê-lo com o coração esfuziante de alegria. Doutor Edio, eu gostaria que o senhor esclarecesse aos nossos telespectadores como é que um sacerdote é reconhecido assim no âmbito da legalidade. Olha, Pai Silvio, como o princípio que rege o funcionamento das religiões é o da mais ampla liberdade, a legislação não estabelece, nem poderia estabelecer, qualquer forma de exigência, por exemplo, nível de escolaridade para que alguém seja considerado um sacerdote. Os tratados internacionais, a legislação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a legislação da OEA, a Organização dos Estados Americanos, estabelece o seguinte: é sacerdote aquela pessoa que é designada pela organização religiosa como sacerdote. Então, o estatuto das nossas entidades deve ter lá uma cláusula estabelecendo que aquela organização religiosa X ou Y tem um ministro religioso, um sacerdote supremo. A ata de constituição da entidade religiosa, além de nomear os dirigentes, nomeia também o ministro religioso. A partir daí, então ninguém pode dizer que ele não seja o ministro religioso. Deve constar, assim, o grupo que dirige a instituição no campo administrativo, né? E uma citação de quem é o sacerdote, né? O dirigente espiritual. O nome dele, ele tem que ser identificado através... No estatuto não. O estatuto cita o cargo. Na ata tem que citar o nome. Estatuto não, porque o estatuto é o normativo. É o normativo. Apesar dele ser assim, de âmbito geral, né? Porque todas as casas têm que ter, mas ele trata de assuntos ligados tanto às leis quanto aos setores internos. Exatamente. De uma casa religiosa. Exatamente. Agora, na ata não. A ata, tanto a ata de fundação como de normatização, né? Isso para o caso das casas já existentes, né? Deve constar o nome do sacerdote. E aí, quais seriam os direitos? São vários. Primeiro, o direito de celebrar o culto, obviamente respeitado a lei, mas celebrar o culto rigorosamente de acordo com as tradições, com as regras, com os dogmas, com a doutrina da sua religião. O direito de celebrar o casamento e ter o casamento ter validade civil. O direito de acessar as instituições de internação coletiva, hospitais, presídios, instituições o senhor tocou aí num ponto, desculpe, mas que a gente tem que realçar, realmente eu mesmo já pensei em fazer visita a essas instituições, mas depois só de conversar com algumas pessoas ligadas, né, a essa estrutura, eles já me desaconselharam. Não, mas porque Umbanda... Não, ao contrário. E eu não sei se isso era uma espécie de preconceito ou talvez porque pensasse que o sacerdote umbandista tivesse que ter feito um curso de teologia ou qualquer coisa assim, que tivesse na mesma dimensão dos outros segmentos já tradicionais. No fundo, o senhor toca num problema que é fundamental, que remete a gente para aquela ideia anterior, que é a ideia de que alguns têm de que aqui haveria religião oficial. Porque quando eu fui secretário da Justiça de São Paulo, Pai Silvio,
e tinha sob minha responsabilidade a FEBEM, nós revisamos o decreto a respeito de visita de sacerdotes para que não houvesse nenhuma dúvida de que qualquer religião, tendo o seu sacerdote constituído segundo os ditames daquela religião, este sacerdote tem o direito, como qualquer outro, de ingressar nas dependências da época da chamada FEBEM, agora chamada Fundação Casa, né? Mas, ao contrário, até a gente comentava no nosso curso lá em São Vicente a experiência belíssima do nosso querido amigo Rodrigo Queiroz, que é o editor da revista Umbanda Sagrada, que tem, junto com o Ricardo Barreira, um programa que tem feito o maior sucesso lá em Bauru, que é o Voz da Umbanda. O Rodrigo fez uma experiência fantástica de visitar uma pessoa encarcerada, foi recebido com todo o respeito, voltou à unidade prisional diversas vezes, portanto está aí um exemplo para estimular o nosso povo. Uma conquista, né? Uma conquista importantíssima. Uma porta que está se abrindo. Um precedente se abre para estimular o nosso povo, os nossos sacerdotes, a visitarem estas instituições. Isso é muito, mas muito importante mesmo. Bom, doutor Hélio, nós vamos fazer um pequeno intervalo, tomar uma aguinha aí, daqui a pouquinho a gente volta. Nos aguarde. Então, pessoal, falei que era rápido, fomos lá, tomamos uma aguinha, refrescamos a garganta e agora estamos de volta para continuarmos esse bate-papo super interessante e elucidador que estamos tendo aqui no dia de hoje com o nosso querido doutor Hélio. E antes de a gente continuar com a nossa entrevista, eu quero falar a respeito do jornal Umbanda Branca, que é um jornal que é um informativo aqui da APEU, um jornal onde traz orações, informações de caráter geral, acontecimentos, né, eventos que ocorrem na Umbanda, enfim, textos maravilhosos. É um trabalho muito bem feitinho, que acontece sobre os cuidados aqui do nosso querido Ogan Labeu Sandro da Costa Matos, que por sinal é meu filho carnal também, né? E aqui nós temos o último jornal Umbanda Branca, que foi editado correspondente aos meses de maio, junho e julho. Não que ele seja trimestral, é que houve aí um contratempo e nós tivemos que dar uma paradinha, mas agora estamos retomando com toda a força. Nesse jornal que o senhor pode adquirir, o meu irmão aí, o jovem, a jovem, o senhor que é dirigente, enfim, todos aqueles que assistem ao nosso programa podem obter através do nosso e-mail, que é o caboclobatuba.apeu@hotmail.com. caboclobatuba.apeu@hotmail.com. Se você entrar lá, você vai poder obter todos os jornais, né, que estão arquivados, e inclusive este último recente. Aqui nós falamos a respeito também de um evento que ocorreu no Centro Cultural, no Centro da Cultura e da Arte de São Vicente, onde além do pessoal da APEU, né, da nossa Corimba, estiveram presentes também a nossa irmã, a cantora Luci Rosa, a mãe Tairine, que também canta maravilhosamente bem, e o pai Elcio de Oxalá, né, num evento que teve os auspícios do nosso querido irmão, o pai Manuel Lopes. Bom, o meu abraço para todo esse pessoal e fica aqui o registro. Gostaria de falar também a respeito da nossa obra intitulada aqui, O Arraial dos Penitentes. É um romance umbandista. Aliás, esse é um segmento praticamente novo
no âmbito da Umbanda, porque nós temos conhecimento que somente o segmento kardecista até então tinha esse privilégio. O senhor pode adquirir o romance O Arraial dos Penitentes nas melhores livrarias do Brasil, ou então diretamente conosco, aqui através do telefone 6911-4198, 6911-4198, é lógico, colocando o 11, que é o DDD de São Paulo, ou então pelo 2724-9522, 2724-9522. Este livro a edição correu por conta da Cristales, editora Cristales, tá? O Arraial dos Penitentes, um livro que retrata a vida de Mucua Mucunda, um escravo espiritualizado, e do caboclo Ubatuba, um mentor da nossa casa religiosa. Bem, para dar continuidade aqui, antes de continuarmos com o nosso bate-papo com o Dr. Edio, que, aliás, nos deu um curso no último domingo, que foi uma coisa maravilhosa lá, que ocorreu na Câmara Municipal de São Vicente, um curso maravilhoso, muito elucidativo, onde estiveram presentes tanto os irmãos de Umbanda quanto do Candomblé, naquela comunhão, todos sedentos de obter os conhecimentos que foram passados pelo Dr. Edio. Aqui eu queria mostrar também o CD da nossa querida Lucy Rosa, o Axé dos Orixás. Esse CD que ela fez com muito carinho, foi lançado recentemente. Aliás, no último programa nosso, tivemos a felicidade de entrevistá-la aqui, e ela contou um pouco da sua história, da sua vida, de como ela entrou na musicalidade da Umbanda, do Candomblé, essa homenagem maravilhosa que ela faz aos orixás. O CD da nossa irmã Lucy Rosa você também pode adquirir através do nosso telefone, que é o 6911-4198, 6911-4198. Bem, vamos continuar aqui a nossa conversa com o Dr. Edio. Eu gostaria que os senhores prestassem bastante atenção, porque ele tem falado sobre, não apenas sobre os nossos deveres, né, mas também sobre os nossos direitos. Muitos umbandistas ou irmãos seguidores das religiões de matrizes africanas desconhecem os seus direitos. Eu gostaria de perguntar, por exemplo, ao Dr. Edio, se existe alguma exigência quanto ao nível de escolaridade para que uma pessoa seja legalmente considerada sacerdote ou sacerdotisa. Não, Pai Silvio. Não, né? Não pode, não há, nem poderia. Se o Congresso resolvesse aprovar qualquer lei nesse sentido, certamente essa lei seria derrubada no Supremo Tribunal Federal, porque ela contraria a própria Constituição da República, que é a nossa lei maior. Então não há nenhuma exigência quanto à escolaridade. As normas de direito internacional, os tratados, as convenções, determinam que cada religião treina, nomeia, designa e escolhe o seu sacerdote ou a sua sacerdotisa de acordo com os dogmas daquela religião, sem qualquer forma de interferência do Estado. Então, portanto, esta é uma matéria de natureza privativa de cada religião, e cada religião escolhe e treina, forma, prepara os seus sacerdotes de acordo com os seus dogmas. Aliás, a gente que já está há muitos anos nessa caminhada, né? Eu tive a felicidade de conhecer muitos dirigentes que, sabe como que é? No passado não havia tantas escolas assim, né? O indivíduo tinha que ter um certo privilégio, né, de nascer numa família
que tivesse recursos para poder ter acesso ao seu conhecimento, à cultura em geral. E então, muitos dirigentes do passado, eu não vou citar nomes aqui, mas eu testemunhei, não tinham sequer o antigo curso primário. E, no entanto, isso não fazia deles menos capazes do que aquele que tinha tido uma formação universitária. Exatamente. Então é interessante que o senhor saiba que, apesar de toda essa mudança na lei, o seu nível de escolaridade não vai alterar nada na sua autonomia, na sua autoridade sacerdotal. Exatamente. Gostaria também que o doutor Edio nos falasse assim, a respeito da importância do Estatuto para as religiões afro-brasileiras. O Estatuto, Pai Silvio, tem extraordinária importância porque é com o registro dele em cartório, no tabelião de notas ou no cartório de registro civil, é a partir do registro dele que, primeiro, a comunidade passa a ter personalidade jurídica, a organização religiosa, a religião é reconhecida, e é a partir dele que, ao determinar, ao prever que aquela organização religiosa tem um sacerdote ou uma sacerdotisa supremos, ele cria as condições para que o sacerdócio seja reconhecido legalmente. Então, o Estatuto tem essa dupla importância. Ele confere legalidade e reconhecimento público à organização religiosa e ele, ao mesmo tempo, é a via pela qual o sacerdote é reconhecido legalmente. Mas não basta o Estatuto. Não basta o Estatuto. Há alguns outros complementos para que tudo isso possa exercer assim de uma forma livre com o apoio da lei. Eu gostaria também que o senhor nos dissesse, né, quais são os direitos dos templos religiosos, porque muitos terreiros não sabem como exercer esses direitos ou se tem esses direitos. Tem direitos. Então, o doutor Edio está aqui para nos esclarecer. O que o senhor pode falar a respeito? Tem direito, Pai Silvio. A primeira coisa é desmistificar para os nossos internautas, os nossos telespectadores, os dirigentes da Umbanda, os sacerdotes, sacerdotisas, desmistificar essa coisa da inspeção do Corpo de Bombeiros. Há uma legislação que trata sobre isso, há leis, há instruções normativas dos bombeiros, etc. E se o espaço, se a edificação, se a construção tem menos de 750 metros quadrados, o que é característica da grande maioria dos nossos terreiros, as exigências não têm aquele grau de complexidade, porta, corta-fogo, porta de emergência, não sei o que e tal, do que aquelas outras edificações que são destinadas à recreação, teatros, casas de shows, etc. Então a primeira coisa é isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque com a inspeção do Corpo de Bombeiros, o templo passa a ter o alvará de funcionamento, entre outras exigências. Com o alvará, ele pode requerer, a organização religiosa pode e deve requerer a isenção de IPTU, porque os nossos telespectadores devem saber que a organização religiosa ela tem ampla imunidade tributária, que é o que a gente chama, né? Que popularmente chamada como isenção de impostos. Mas isso tem sido divulgado? Lamentavelmente, agora é uma novidade? Lamentavelmente não. Mas esse direito já existia? Desde 1946. Meu Jesus, né? Desde 1946. Coisa absurda, né? Um direito tão antigo, sem divulgação, e as pessoas ficam aí, às vezes, pagando impostos. IPTU e tal. E mais, Pai Silvio, um dado importante é que o prédio não tem que ser prédio próprio, propriedade da organização religiosa. Ele pode ser alugado, pode ser, está sendo usado a título de doação, comodato, etc. A prefeitura é obrigada a dar isenção de IPTU
E uma coisa importante é que desde o dia que a pessoa entra com requerimento no órgão competente da prefeitura, ela já vai, protocolizou, tem o direito. Se levar, no caso do Batistini, lá do terreiro do nosso querido Tata Peste chamou, ele protocolizou o requerimento, a prefeitura levou 10 anos, Pai Silvio. Aí a ação da lei foi retratada. Aí agora os 10 anos em que ele pagou, ele vai ter direito de ser restituído. Está vendo, ó, como é importante os esclarecimentos trazidos pelo doutor Édio. Obrigado. Doutor, inclusive, falando a respeito de Corpo de Bombeiros, e com relação à presença de extintores, porque já me disseram que é obrigado ter extintores, porque terreiro lida com fogo de velho. Essa é uma das poucas exigências. Essa é essa 4 ou 5. Certo. 4 ou 5. Seria bom o nosso telespectador. E até foi bom o senhor tocar nisso, porque é alguma coisa que não é um custo que as pessoas não possam pagar. Se houver uma... Dentre as exigências que tem, é a que talvez custe mais dinheiro, que é o extintor. Aquilo é recarregado regularmente e tal. Agora, houve um caso, meu pai Silvio, os nossos telespectadores e internautas, num curso que nós estávamos dando lá em parceria com o Ricardo Barreira, lá em Bauru, que o dirigente da Umbanda afirmou que o bombeiro teria exigido dele que construísse um hidrante na rua, meu Deus. Aí você imagina. Mas como não tinha, e como não tinha canalização de água, aí ele teria que pagar 3 quilômetros de Manilha, meu pai Silvio, para poder chegar água lá e poder. Então, obviamente, é uma exigência descabida, não é? Mas, em geral, para os terreiros, pela área que ele construída, da grande maioria, as exigências são simples e, de fato, aquela que talvez possa custar um pouquinho mais é a colocação dele, o extintor. Agora, a importância que isso tem é que a pessoa gasta com o extintor, mas em compensação não vai mais pagar IPTU, então vale a pena, né? Acaba sobrando uma verbazinha. Compensa uma coisa com a outra. Nessa área de segurança. Exatamente. Doutor Édio, e como nós devemos fazer para lidar com essa problemática das leis do PSIL? Isso muitos terreiros que às vezes avançam no horário, com suas festividades, os seus toques, né? E acabam tendo problemas com vizinhança devido ao barulho. Como é que a gente faz para lidar com isso? Silvio, eu lhe diria que esse é um grande desafio. Por que é um grande desafio? Veja o seguinte, a liberdade de crença, ela assegura que nenhum juiz de direito tem prerrogativa para mandar fechar o seu terreiro aqui, o seu terreiro do Caboclo Batuba. Mas a pessoa, se for multada mais de 3 vezes pela lei do PSIL, a prefeitura pode determinar o fechamento do... Quer dizer que ela tem uma autoridade muito grande, maior que a do juiz. Maior que neste particular, sim. Neste particular. Então veja que é preciso realmente levar em consideração que nos grandes centros urbanos, quem vive nos grandes centros urbanos, não pode desconsiderar a população vizinha, não é? Não pode desconsiderar o fato de que, na verdade, não é que pode se produzir barulho até às 22 horas. Há aquelas tabelas que eles estabelecem o número de decibéis, né, que é a unidade de medida do som. E aí, na intensidade do som, né? De intensidade do som, na verdade, em qualquer horário do dia, Pai Silvio, se o volume estiver acima do limite, em qualquer horário a pessoa pode ser multada e pode, inclusive, responder pelo crime de perturbação do sossego. Independente do horário. É que até então todos nós pensavam que era a partir das 22 horas. Em qualquer horário. Dizer que
tem que levar a sério, tem que tentar negociar com a comunidade, com os vizinhos e tal, para não vir a ter um problema. Agora, uma informação final ainda nessa pergunta, se o senhor me permitir, pai Silvio, é que no caso de denúncia, primeiro, não se admite denúncia anônima. A pessoa que denunciou quer ser identificada. Segundo, a prefeitura é quem tem a prerrogativa legal de fazer a medição. O instrumento de medição tem que ser um instrumento certificado pelo órgão público competente. A medição tem que ser feita no portão de quem está reclamando e no portão daquele que supostamente está produzindo um volume. Eles vão ver. Só a partir daí é que alguém pode vir a ser multado. E há casos, há muitos municípios no estado de São Paulo, em que na primeira vez que há ocorrência, a pessoa só é advertida, ela ainda não é multada na primeira vez. Depois da primeira vez é que vem a multa e depois da terceira vez ela corre o risco de ter o seu terreiro fechado. E se houver, assim, por exemplo, alguma rusga, né? Pessoas que são seguidores de outras religiões contrárias a Umbanda e ao Candomblé. Como que o indivíduo deve agir? Porque isso é tão comum, e é difícil de lidar. É tão comum, por isso que é muito bem lembrada a afirmação que o senhor faz. Por isso que é importante, primeiro, as pessoas saberem aquilo que elas podem e aquilo que elas não podem. No caso de São Paulo, pai Silvio, exatamente para evitar esse tipo de abuso, porque, na verdade, a pessoa é contra a religião e ela está utilizando a lei, o pretexto da lei, para reprimir a religião, o culto, há uma tendência para se exigir que haja reclamação de mais de um vizinho, não apenas um. Mas isso ainda está sendo estudado. De qualquer maneira, lembrar aos nossos internautas que São Paulo tem a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, que eu, inclusive, se o senhor me permitir, sugeriria que neste programa o senhor trouxesse a doutora Margarete Barretos, que é a delegada titular dessa delegacia, porque num caso como esse, em que alguém começa a se utilizar da lei como pretexto para reprimir o nosso culto, é usar a delegacia, porque daí a discriminação religiosa é crime e tem que ser punido. Interessante. Bom, nós vamos chamar mais um pequeno intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta. Aguarde. E voltar rapidinho, já estamos aqui para continuar nesse bate-papo, que eu sei que o senhor, a senhora, o jovem, a jovem, estão ansiosos para obter essas informações que são de necessidade geral. Todos os tempos, todos os umbandistas, candomblecistas que nos prestigiam com essa brilhante audiência, com certeza a partir de agora, deste programa, terão uma nova imagem com relação aos seus direitos e deveres. Eu queria mostrar aqui para os nossos irmãos a revista Umbanda Sagrada, essa revista maravilhosa que traz artigos de ordem geral ligados à nossa Umbanda e que o senhor pode adquirir através do site, o www.revistaumbandassagrada.com.br www.revistaumbandassagrada.com.br. Tem também aqui o livro do Sandro da Costa Matos, que é o nosso Ogã Amadê aqui da casa. O livro básico dos Ogãs, onde você que é Ogã poderá obter uma série de informações que vem desde a antiguidade, lá nos primórdios, dos instrumentos que eram inseridos nas religiões, nos cultos antigos, até os dias atuais, em que
os atabaques, agogôs, afoxés, enfim, todos esses instrumentos têm sido utilizados nos ritos afro-brasileiros. Aqui tem toda a orientação de como deve proceder o Ogã, quais são as obrigações que ele deve cumprir, enfim. O livro foi editado pela Ícone Editora em 2005, continua à disposição dos senhores nas melhores livrarias do nosso país e também pode ser adquirido através do telefone 6911-4198, ou seja, 11 São Paulo, 6911-4198 ou 2724-9522, 2724-9522. Aí você vai adquirir o livro diretamente nas mãos do autor, que é o Sandro da Costa Matos. Esse livro tem sido um sucesso. E olha, não demore para comprar, porque está acabando a edição, tá? Gostaria também de falar a respeito do novo CD que está sendo lançado pelo nosso querido amigo Paelcio de Oxalá. Esse CD se encontra à disposição de todos os umbandistas e do povo de Santo. Foi lançado no último dia 12 de julho, durante o show baile que ocorreu ali no Sindicato dos Eletricitários, na rua Tomás Gonzaga, número 50, no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. O CD intitulado O Canto aos Guardiões, do Paelcio de Oxalá, pode ser adquirido diretamente com o Paelcio, através dos telefones 11 22 31 0520, 22 31 0520, ou então pelo celular, que é o 7255 7481. E nesse CD tem uma novidade. Na sua elaboração entraram 6 pontos inéditos que foram passados ou intuídos pelos Exus que trabalham aqui na APEU, ou seja, o Exu das 7 Portas, que é o nosso mentor de esquerda, lá o senhor vai encontrar o ponto onde ele fala dos seus caminhos, da sua morada. O senhor vai encontrar também um ponto que ele utiliza para esses trabalhos mais pesados, onde se faz a queima da tuia, que é para quebrar os miasmas, e também vai encontrar uma ladainha chamada a ladainha cantada do Exu das 7 Portas. Tem também um ponto do Exu da Boca da Mata, que nos ensina como proceder no momento em que se chega diante da mata para adentrar ao reino de Oxóssi. A saudação que você deve fazer ao Exu que está ali na banda externa dessa mata. Tem o ponto do Exu da Montanha e também o ponto do Exu Marabá, entre outros, todos maravilhosos nessa saudação aos guardiões. Bom, vamos continuar aqui a nossa entrevista com o nosso estimado, nosso querido doutor Édio. Doutor Édio, gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dos direitos e deveres das religiões afro-brasileiras. No que o que a gente pode entender por direito, o que a gente pode entender por dever em relação à legalidade, que todos nós que já estamos nessa estrada, na prática da caridade, devemos ter como diretriz. Olha, Pai Silvio, primeiro, essas duas expressões, elas são reflexos, digamos assim, são as duas faces da mesma moeda que a gente poderia chamar cidadania religiosa, não é? A legislação brasileira assegura uma série de direitos a todas as religiões, sem exceção. Quando a lei fala, por exemplo, o direito do templo ter isenção de IPTU, obviamente
é o templo religioso de qualquer religião, mas acontece que apenas algumas religiões conhecem e exercem esses direitos, né? E os deveres também, porque obviamente o sacerdote, eu sempre digo que eu aprendi lá em Minas Gerais, na minha saudosa Três Corações. Da terra do Pelé. Tricordiano. Aprendi que quanto maior a liberdade, meu pai Silvio, maior a responsabilidade. É verdade. Como a liberdade religiosa é ampla, o sacerdote tem que saber que ao ser investido desta função tão importante que é o sacerdócio, ele deixa de representar a si próprio e passa a representar a religião. A religião e a comunidade. A comunidade. Qualquer erro não vai ser atribuído a ele individualmente, vai ser atribuído à religião como todo. Então, tem que ter uma noção muito precisa dos direitos, dos deveres, do compromisso ético no lidar com a religião, com a comunidade, com a sociedade. Então, foi um pouco isso que nos motivou a criar esse curso chamado Direitos e Deveres das Religiões Afro-Brasileiras, que tem sido uma experiência muito rica, difundindo informação, consciência, preparando o nosso povo para aprender a defender a religião, se defender e, sobretudo, fazer com que a nossa religião seja cada dia mais respeitada. Esse curso eu sou testemunha, né? Porque participei. É um curso que traz as informações de uma linguagem bastante inteligível, né? Porque no caso aí o doutor Hélio advoguês, né? Não é um advoguês, né? Aqueles termos latinos que ao invés de esclarecer complicam mais, né? O doutor Hélio procura usar uma linguagem acessível a todos que o assistem, e a gente sai de lá com uma nova mentalidade. Eu posso testemunhar, não é propaganda, porque eu não estou aqui ganhando nada para isso. Estou falando porque é o que eu senti, eu sou sincero, da importância desse curso. Então, as palestras que o doutor Hélio costuma dar, se o senhor, a senhora quiserem participar, procure, porque com certeza isso haverá de aumentar o seu cabedal de conhecimentos e que pode ser, né, difundido para outros. Né? É lógico, a gente sabe que nem todos vão poder fazer o curso, nem todos têm meios de chegar até uma exposição dessa, mas é aquela história. A notícia vai passando de um para o outro e todos acabam se esclarecendo. Dr. Hélio é espetacular, o curso dele é espetacular. Além do que, o senhor não fica limitado a ouvi-lo, não. Ainda vem um DVD, que acompanha, mostra com relação aos direitos, a essa questão do preconceito, da intolerância, e ainda no final de tudo, né, o senhor ainda recebe um comprovante de que participou. Exatamente. Obrigado, meu pai. Isso nos envaidece bastante, né, nos orgulha. Bom, eu gostaria de continuar aqui nesse bate-papo para ver se o senhor pode esclarecer uma coisa bem recente, né? A gente sabe que o prefeito de São Paulo, o Gilberto Kassab, ele recentemente sancionou uma lei que estabelece multas para o uso de tabaco, né? E essa multa se estende aos templos religiosos, né? Como que os terreiros devem fazer? Porque a gente sabe, aqui no ateu não, porque nós já há muitos anos trabalhamos sem utilizar desses recursos, mas sabemos que tem muitas casas que ainda fazem uso do tabaco, do cigarro, charuto, cachimbo. E como que eles vão fazer para criar esse impedimento? Como explicar para as entidades? Olha, vai ser uma situação
de choque, né, doutor? Olha, pai Silvio, é uma aberração. Uma aberração, estranho, né? Porque, veja só, meu pai Silvio, os nossos internautas, o chá do Santo Daime, a chamada ayahuasca, a ayahuasca, ela leva a pessoa a mudar o seu estado emocional. Ela é considerada um tipo de um alucinógeno. Um alucinógeno, né? Exatamente. E em nome da defesa da liberdade religiosa, o Conselho Nacional Antidrogas, que é aquele órgão do Ministério da Saúde, agora vinculado à Secretaria Nacional Antidrogas, que define o que é entorpecente ou não, o Conselho Nacional Antidrogas definiu que a ayahuasca, que é o chá do Santo Daime, não é entorpecente para preservar a liberdade religiosa. Aqui em São Paulo, o nosso Kassab, que ninguém votou nesse homem, ele não votou, apareceu aí, chegou lá, ganhou a cadeira, por força da circunstância, aprovou uma lei. Antes aprovou um decreto, houve uma certa mobilização, ele recuou. Na semana seguinte, agora uma lei. A lei estabelece multa de R$640 para cada usuário na primeira vez, mais uma multa para o responsável pela casa. Na reincidência, ou seja, a partir da segunda vez, a multa sobe para R$872 e com a possibilidade de fechar o templo religioso. Meu Deus. Quer dizer, esse Kassab é um intolerante, racista, está sendo mais, está lembrando o período da ditadura, em que o nosso povo tinha que cadastrar o templo. Então, fora do protesto atual, né? Que é isso. Depois vai aparecer nos terreiros, de liberdade, né? Vai aparecer nos terreiros, dando tapinha nas costas da turma e pedindo voto. Nosso povo tem que ficar atento. Protestar, e eu, inclusive, já estou, junto com outros advogados, estudando uma medida judicial, que o senhor imagina um terreiro que tenha 200 médios na corrente, o senhor multiplica 200 pessoas por R$872, não há religião. Muito dinheiro. Não há religião que resista. Lamentável, não é isso? É verdade. Lamentável esse exemplo de intolerância religiosa aí do nosso passado, viu? Um exemplo assim bastante claro, né? Não dá para dizer não. Não está havendo uma espécie de uma perseguição. Perseguição. Explícita. E o problema é que como que faz com a tradição? Por que não proíbe álcool? Por que não proíbe álcool, Pai Silvio, em culto religioso? Então, eu ia perguntar para o senhor. Por que não proíbe álcool? A lei seca que está vigorando aí desde o dia 20 de junho, né? Recente. Como é que faz? Eles vão ficar na porta dos terreiros esperando os professores saírem para chegarem com um bafômetro? Eu espero que não, Pai Silvio. Porque isso aí sabe que uma fonte de renda, né? O senhor sabe que alguns dias atrás o Tribunal de Justiça de São Paulo deu uma primeira decisão importante contra essa lei. O tribunal concedeu a um advogado um instrumento que se chama habeas corpus preventivo. Determinando que, obviamente, ele não seja obrigado a se submeter ao exame do bafômetro, nem oferecer sangue para o exame de sangue. Por quê? E até para explicar para os nossos telespectadores internautas, eu sou favorável a leis duras contra álcool no volante. Mas não pode haver lei que sacrifique os direitos individuais. Então, essa coisa de presumir que qualquer pessoa está embriagada, de submeter a pessoa ao constrangimento público, levar a pessoa para uma delegacia, querer que a pessoa dê sangue para fazer exame de alcoolemia, isso não pode acontecer, meu pai Silvio, não pode acontecer. No caso da Umbanda, o que eu tenho dito a liberdade de crença, lamentavelmente, na forma como essa lei foi redigida,
A liberdade de crença, lamentavelmente, não isenta ninguém. Portanto, se a pessoa, não é, por uma razão ou por outra, ingeriu uma quantidade significativa de álcool, ela está sujeita, não de ser obrigada a soprar o bafômetro ou dar o sangue, mas ela está sujeita à penalidade administrativa, que é a retenção da habilitação, a retenção do veículo, a entrega do veículo para alguém que esteja habilitado e a perder a habilitação por até 12 meses, que é o que a lei prevê, para aquelas alternativas em que o sujeito não se submete ao teste do bafômetro. Então, é bom ficar atento a isso, porque a lei é inconstitucional, mas enquanto ela não for revogada, né? Tá valendo. A polícia está valendo, agora, a polícia vai tomar uma coisa interessante, né? O motorista lá fora, ele tem alternativa. Eu vou com meus amigos tomar um drink e tal, e aí um dos amigos não participa da rodada para poder dirigir. Mas no caso do terreiro, não dá para você falar, toma a marafa pelo preto velho. Não tem jeito. Então, realmente a coisa soa assim como uma espécie de uma... talvez a gente possa, meu pai Silvio, talvez a gente possa, com base nesse antecedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, tentar pensar alguma medida judicial para os médiuns e os sacerdotes da Umbanda, e aí, em nome da liberdade de crença, não serem submetidos a nenhuma forma de constrangimento. Bom, e a respeito, assim, da luta contra a intolerância religiosa no Brasil e no nosso Estado, o que o senhor pode nos falar para esclarecer os nossos telespectadores? Olha, Pai Silvio, durante o último intervalo a gente falava sobre isso, e o senhor lembrava da longa luta, da longa tradição, de quantas pessoas já não foram presas, já não foram humilhadas, já não foram constrangidas publicamente para defender a nossa religião. Não é? Essa é uma luta antiga que nos últimos anos vem adquirindo mais visibilidade, as pessoas têm falado mais sobre isso, têm se conscientizado mais. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a luta contra a intolerância religiosa, ela é uma exigência básica, sem a qual o nosso país não vai ser uma democracia verdadeira. Hoje, nós não temos, como já tivemos no passado, Código Penal reprimindo, as delegacias de costumes reprimindo. Eu mesmo, doutor, no princípio, porque a gente já está há 46 anos nessa uma vida, né? E no começo a gente, para fazer uma obrigação, fazia com medo, aquele medo terrível que aparecesse um policial, porque havia a delegacia de costumes, ela ficava na rua Florencio de Abreu, eu me lembro dessa delegacia, de vadiagem, até um termo assim meio... E a gente fazia as coisas com medo, terrível. Hoje, graças a Deus, já existem até, lógico, não podemos também concordar, porque tem alguns umbandistas que abusam. Abusam, e acho que é porque tem liberdade de cultuar, que ele pode sujar a via pública, ele pode profanar até a casa das pessoas. Não, o lar é inviolável. A gente já teve notícia de algumas pessoas que fazem parte dessas religiões e que colocaram despachos no portão das residências. Isso não pode. A gente tem que concordar, vamos ser coerentes. Mas essa intolerância, ela não se restringe só a essa questão, né, do culto externo. Ela também está inserida no contexto da sociedade como um todo. Eu vi uma reportagem de uma moça que, num shopping, ela entrou num shopping com umas guias no pescoço, e a loja era de protestantes, evangélicos. E ela foi destratada, foi escorraçada. E
Infelizmente eu não sei quem é, que medidas ela tomou, mas eu acho que aí caberia um processo com essa lógica. Doutor Hélio, o senhor atuou em alguns processos de grande importância para a liberdade religiosa. O reconhecimento da validade civil de um casamento realizado num terreiro de Umbanda, aí em Porto Alegre, né, me parece. Isso mesmo. Como é que aconteceu isso aí? A obtenção desse reconhecimento, teve algum entrave, alguma coisa que tivesse impedido que o casamento fosse reconhecido como legítimo? Na verdade, não houve, na época do casamento, Pai Silvio, não houve a busca da validação civil, do reconhecimento. O casal contraiu o matrimônio num ritual de Umbanda, depois o marido acabou tendo um caso extraconjugal, veio a falecer, e houve então a disputa entre a moça que havia se casado no terreiro e a segunda com quem ele teve uma relação extraconjugal. Esta que se casou no terreiro, juntou no processo a certidão emitida pelo templo e as fotografias. Não é? Nós acabamos atuando nesse caso, patrocinando esta ação, atuando como advogado da que se casou no terreiro, e o Judiciário do Rio Grande do Sul produziu uma sentença, Pai Silvio, que é um libelo da luta contra a intolerância religiosa no Brasil. O desembargador relator afirmou o seguinte, que por força da Constituição Federal, um casamento realizado num terreiro de Umbanda tem a mesma dignidade, a mesma validade de um casamento realizado numa catedral católica, numa mesquita muçulmana ou numa sinagoga judaica. Então, tem um caso importante. Até porque todo casamento tem testemunhas até em excesso. Não é isso? Não é isso? Muita gente... E tem que ser reconhecido. Então, o senhor mesmo estava afirmando há pouco das celebrações que realiza aqui de casamento. Há uma lei que regulamenta isso, e a gente tem que buscar cada vez mais com que os casamentos feitos na Umbanda ou no Candomblé sejam reconhecidos no plano civil. E um outro tema bastante polêmico é a questão das casas onde os rituais exigem o abate de animais. Sim. Nós sabemos que tem aí a Sociedade Protetora dos Animais. Sim. E algumas leis que protegem também os bichinhos, né? Sim. Como é que funciona isso aí do ponto de vista legal? Olha, Pai Silvio, nós temos no Brasil uma instrução normativa do Ministério da Agricultura e, no caso de São Paulo e alguns outros estados, leis estaduais que disciplinam o abate religioso. Inclusive, para lembrar para os nossos internautas e telespectadores que os judeus também têm abate religioso de animais, os muçulmanos têm abate religioso e as religiões afro-brasileiras. Então, é legal, é previsto em lei e há restrições, obviamente. Não se pode submeter um animal, qualquer animal, a tratamento cruel. Verdade, exatamente. Há algumas espécies, sobretudo as chamadas espécies silvestres, né, que é aquelas que... Qual é o órgão que fiscaliza o IBAMA? E os estados, em geral, têm os batalhões de polícia ambiental, né? Então, aquelas espécies silvestres, de vida silvestre, ou espécies em extinção, não podem ser abatidas. Certo. Mas, fora isso, que na verdade isto é uma exceção no caso da Umbanda e dos segmentos no caso do Candomblé, e dos segmentos da Umbanda que tem o abate religioso. Então, em regra, não há nenhuma lei contrária a isso, é bom apenas ser feito com cuidado, etc., para que não haja acusação de tratamento cruel aos animais.
Muito bem. E a defesa de vários sacerdotes que foram perseguidos pela intolerância religiosa? O senhor poderia citar algum caso assim? O último que teve grande repercussão de um babalorixá preso aqui em São Paulo durante a sessão da chamada CPI da pedofilia. Uma pessoa que não tinha nunca teve absolutamente nada a ver com pedofilia. O filho de santo desse babalorixá, sim, é um homem hoje que tem contra si uma série de acusações. A Polícia Civil de São Paulo coletou uma série de provas contra ele, com certeza vai ser julgado, condenado a pena muito alta. Esse sim tinha participação em pedofilia, tinha responsabilidade, mas o babalorixá preso não tinha nenhuma responsabilidade, mas obviamente um bandista, macumbeiro, negro, né? Macumbeiro negro, é fácil que colhe, né? Um macumbeiro e um negro qualquer acusação, o senhor sabe disso. Então a gente acabou atuando, felizmente já se encontra em casa, depois de passar 3 semanas preso, e eu estou convencido que não vai ser sequer processado, né? Mas é aquilo, é bom ficar atento porque a intolerância religiosa, Pai Silvio, ela está cada vez mais presente, cada vez mais batendo as nossas portas. Enquanto nós tivemos um doutor Édio com a bandeira erguida diante dela. Obrigado. Com certeza. Obrigado. Encontraremos saídas para todos. Obrigado, mas essa luta é coletiva. Coletiva, mas tem que ter aquele que conhece, né, e que encabeça o movimento. Obrigado. Doutor Édio, na condição de secretário da Justiça do Estado de São Paulo, o senhor teve participação na criação da Delegacia de Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância, né? Sim. Sendo que São Paulo é um único estado que possui esse tipo de serviço. É verdade. Mas por que só São Paulo? As pessoas conhecem essa delegacia, não conhecem esse serviço? Não. E por que só São Paulo? O Brasil é de dimensões continentais. E recentemente os nossos telespectadores se lembram, no Rio de Janeiro, um terreiro de Umbanda foi depredado. Eu acompanhei o noticiário, jovens teoricamente vinculados a uma religião evangélica, etc. No entanto, no Rio de Janeiro e em outros estados não há. Em São Paulo, graças à iniciativa do governador Alckmin, à época o secretário de Segurança Pública, meu colega secretário de Segurança Pública era o Dr. Saulo de Castro, promotor de justiça, eu ocupava a Secretaria da Justiça, e nós então encaminhamos ao governador essa reivindicação da comunidade para que se criasse. Eu me lembro, Pai Silvio, que houve uma discussão sobre o nome da delegacia. E a proposição inicial era a Delegacia de Crimes Raciais. Nós então conseguimos convencer o governador Alckmin e o secretário Saulo de Castro que o nome da delegacia deveria ser Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, exatamente para contemplar a intolerância religiosa. Então as pessoas devem procurar informação sobre esta delegacia, devem utilizar os serviços. É uma equipe de policiais altamente treinada, qualificada. A delegada titular, minha amiga, querida amiga, doutora Margarete Barretos, a quem eu aproveito a oportunidade deste programa para render homenagens a ela, é uma pessoa muito comprometida com a cidadania, com as liberdades públicas. Então, nosso povo deve se apropriar dos serviços prestados por essa delegacia e utilizá-la mais contra a intolerância religiosa. Muito bem. Bom, o senhor foi contratado também pelos adventistas do sétimo dia, né, para defendê-los na nossa mais alta corte, que é o Supremo Tribunal Federal, num processo referente à guarda do sábado. Aliás, isso aí é um ditame bíblico, né? Do Velho Testamento. A luta contra a intolerância religiosa pode juntar segmentos tão diferentes do ponto de vista teológico? Olha, Pai Silvio, realmente
entre adventistas do sétimo dia, não é? E umbandistas e candomblecistas, certamente há um fosso do ponto de vista teológico, mas há uma identidade muito grande do ponto de vista da discriminação. Os adventistas do sétimo dia enfrentam uma discriminação muito grande, porque, exatamente como o senhor citava, por ser um preceito bíblico, a guarda do sábado, que é o Shabbat para os judeus, tem início no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. E aí, neste período, no caso dos adventistas do sétimo dia, há um preceito religioso muito rigoroso, segundo o qual, neste período, o período sabatino, eles não podem realizar nenhuma outra atividade que não seja religiosa ou de benemerência, de assistência social. Então, enfrentam problemas na escola, no trabalho, etc. Então, acabaram me honrando com a contratação para defendê-los no Supremo Tribunal Federal em Brasília. O processo deve ser votado agora no segundo semestre. Nós estamos esperando, Pai Silvio, que o Supremo reconheça o direito da guarda no sábado. Porque note que o que os adventistas do sétimo dia querem não é impor ao conjunto dos brasileiros, como outras religiões o fazem, não é impor ao conjunto dos brasileiros a guarda do sábado. Não é isso. Que todos os brasileiros guardem o sábado. Não é isso que os adventistas querem. O que eles não querem é serem violentados na sua expressão de fé, sendo obrigados a trabalhar no sábado, quando a Constituição prevê que, num caso como esse, a pessoa possa cumprir uma prestação alternativa, uma obrigação alternativa. Toda regra acaba tendo suas exceções. E, aliás, muitas necessárias para que haja assim um relacionamento de harmonia. Então eu penso que este exemplo é importante porque ele sinaliza, Pai Silvio, a possibilidade de que a gente possa juntar diferentes segmentos religiosos, que têm inclusive muita distância entre si do ponto de vista teológico, mas que sejam próximos na luta por uma cultura de paz, na luta por uma cultura que garanta o respeito recíproco entre todas as religiões, uma convivência harmoniosa entre todas as religiões, lembrando que hoje a própria ONU reconhece que 2/3 dos conflitos armados em curso no planeta tem alguma motivação de natureza cultural, racial, étnico ou religiosa. Nós não queremos a guerra, nós queremos a paz, e para haver a paz é preciso que as religiões tenham respeito recíproco umas pelas outras. Aliás, existe até um paradoxo aí, né? As chamadas guerras santas. Exatamente. Pode ser uma guerra. Não pode ser santa ser guerra. Exatamente, Pai Silvio. Bem, pessoal, o bate-papo está excelente, mas nós temos o nosso tempo, temos que encerrar o nosso programa. Eu gostaria das suas considerações finais, o que o senhor pudesse informar aos nossos telespectadores, os contatos que podem ser feitos, os meios, né? Fique à vontade, doutor Hélio. Obrigado. Olha, quem quiser entrar em contato conosco, o nosso e-mail é HED, H de homem, E de elefante, D de dado, mudo, hedsilva@uol.com.br. A gente está à disposição para responder dúvidas, enfim, conversar com os nossos leitores, com os nossos telespectadores sobre esse tema tão importante que é a liberdade religiosa. Quero mais uma vez agradecer o privilégio de ter estado aqui com 2 representantes da família Costa Matos. Os 2 estão sempre juntos. Às vezes um atrás do vídeo, que é o Sandro aqui, e o Pai Silvio entrevistando, mas tem dia que eles trocam. O Pai Silvio vai dirigir no lugar do Sandro, e o Sandro vem para cá tocar o programa dele. No final dá tudo certo. Mas um exemplo de família unida, um exemplo tão bonito de
história, de compromisso com a religião, e foi uma honra ter estado aqui. Espero que o senhor me chame mais vezes para que a gente possa estar aqui juntos falando sobre liberdade religiosa. Com certeza, e eu quero dizer que, na realidade, essa honra é nossa, né? Porque ter uma pessoa tão gabaritada para transmitir esse conhecimento, esses direitos e deveres ligados à área jurídica das casas, é um trabalho que já deveria estar sendo feito há mais tempo. É verdade. E o senhor tem se mostrado um pioneiro nessa tarefa que é de grande valia para a nossa religião e as demais religiões co-irmãs, e eu me sinto bastante feliz de recebê-lo. Espero, numa nova oportunidade, tornar a tê-lo aqui, para que a gente continue nesse bate-papo informativo, elucidativo. E quero aproveitar e mandar o meu abraço ao senhor, à senhora, ao jovem, à jovem que nos assiste, e dizer que o programa Mediunidade Umbanda está sempre à disposição. Se o senhor quiser escrever, falar alguma coisa a respeito da entrevista que fizemos com o Dr. Edio, é só entrar em contato. Eu vou pegar meu óculos, porque a gente vai ficando velho e as vistas vão enfraquecendo. O nosso e-mail é caboclobatuba.apeu@hotmail.com, e o nosso site também está à disposição de todos os telespectadores, é o www.apeu.rg.com.br, ou então escreva. A Associação de Pesquisas Espirituais Ubatuba, é o Templo de Umbanda Branca do Caboclo Ubatuba, que fica na rua Romildo Finose, com 2 Z de zebra no final, igual pizza, né? Finose, só que seria Finose, né? Isso. Mas, por força do hábito, todo mundo fala Finose. Rua Romildo Finose, 137, no Jardim Catarina, aqui na capital de São Paulo. E o CEP é 03910-040. Ou então, mande o seu e-mail, telefone, ou mande o seu pedido através do site do nosso querido, o e-mail, né, do Dr. Edio, que ele passa para a gente as suas dicas, tudo aquilo que possa ser utilizado para melhorar a apresentação desse programa, onde a gente tem, além de falar sobre o dom mediúnico, temos também entrevistado grandes personalidades da nossa querida Umbanda. Muito obrigado, doutor Edio, e até uma outra oportunidade. Axé.